com o que os nossos filhos estão aprendendo lá fora. Mas e o que eles estão aprendendo dentro de casa? O que nós estamos ensinando? Que valores nós estamos passando para os nossos filhos dentro da nossa casa? Né? Aqui diz que Jesus ia crescendo. Jesus ele não ficou criança a vida toda, ele não ficou adulto, ele cresceu como uma criança. Eu creio que Maria, ela teve toda a dificuldade que uma mãe possa ter de criar o seu filho, de ensinar o seu filho, de educar o seu filho, principalmente se confere, vamos dizer assim, o que a maioria das correntes teológicas acreditam, de que José tenha morrido quando ele era novo. Então, quer dizer, Maria ficou com esse encargo de ser ali mãe e pai ao mesmo tempo e ensinar ali o seu filho, né? E ela fez isso com maestria. E nós tiramos aí da nossa vida um exemplo daquilo que nós devemos ter como responsabilidade para com os nossos filhos. Diz que Jesus o quê? Ia crescendo. Crescendo não apenas em estatura, mas ele ia crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, né? E diz então que a Bíblia nos ensina que nossos filhos eles precisam crescer em sabedoria. Eu compartilhava aqui na quinta-feira sobre essa questão de sabedoria e eu disse que há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Muitas pessoas elas têm muito conhecimento e pouca sabedoria. Outras pessoas talvez não tenham tanto conhecimento secular, mas possuem sabedoria. Sabedoria é saber viver, é saber lidar com a vida, saber ter uma qualidade de vida, saber ter princípios justos e corretos para poder conduzir a sua vida. E nós precisamos, nossos filhos precisam crescer em sabedoria, principalmente na sabedoria que é o princípio do temor a Deus. Mas isso é preciso o que, pais? É preciso que vocês venham ensinar os seus filhos. É preciso que vocês venham estar instruindo os seus filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, ali no versículo 5, Deus diz ao povo de Israel: amem a Deus, ame o Senhor. É Moisés escrevendo, dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O primeiro princípio de tudo é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Agora, é muito interessante que logo abaixo ele vai falar o quê? Sobre ensinar os seus filhos. Então podemos entender que este amar a Deus implica também em ensinar os seus filhos a amar a Deus. Às vezes estamos preocupados em ensinar os nossos filhos matemática, história, português e uma série de outras coisas, mas não temos ensinado os nossos filhos a amar a Deus de todo o seu coração. No versículo 7 ele ainda vai dizer mais claro: ensine com persistência, né? Ensine com persistência, não deixe isso para que outros façam, não deixe que o mundo adote o seu filho, não deixe que o mundo ensine o seu filho, assuma para você essa responsabilidade. Mas para que ele cresça e aprenda a sabedoria, é preciso que você ensine mais do que tudo, com o seu testemunho e o seu exemplo, como uma pessoa que ama realmente a Deus de todo o seu coração. Seu filho precisa crescer em estatura, né? Crescer em estatura, seu corpo vai crescer, seu corpo vai desenvolver, e o seu corpo desenvolvendo vai o quê? Uma série de fases que seu filho naturalmente vai passar. Mas eu gostaria de destacar uma coisa que nós precisamos de pequeno ensinar os nossos filhos de pequeno, que o corpo dele é templo do Espírito Santo de Deus. Essa criança que está no seu colo, tão pequenininha, tão bonitinha, né?
já pensa que ali é templo do Espírito Santo de Deus. Nós devemos ensinar para os nossos filhos que o corpo deles não é corpo para ser usado de qualquer forma. Não está ali para ser gasto com drogas, prostituição, uma outra série de outras coisas. Mas o corpo dele é templo do Espírito Santo de Deus. E ele tem que cuidar de uma forma muito especial para que ele possa crescer em estatura, né? 1 Coríntios 6,19, Paulo fala que não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. E o texto ainda continua lá de Lucas dizendo que ele crescia diante de Deus e dos homens. Ou seja, o seu filho precisa crescer em graça diante de Deus. Quando falamos a respeito de graça, nós pensamos em graça, a primeira coisa que nos vem à mente é: graça significa favor imerecido. Sim, é um dos significados importantes de graça, favor imerecido. Mas graça significa também que você está alcançando aquilo que você jamais poderia alcançar com o seu próprio esforço. Você está atingindo aquilo que você jamais poderia atingir com a sua própria capacidade, senão com a graça de Deus, a dádiva de Deus. E você precisa ensinar isso para o seu filho, de que seu filho precisa crescer em graça diante de Deus, que aquilo que você não pode fazer, e que talvez ele mesmo nunca vai poder fazer, Deus pode fazer por ele. E principalmente a salvação em Cristo Jesus. Chegará o momento que ele precisará tomar uma decisão e precisará escolher essa graça, estar diante dessa graça. A palavra de Deus nos ensina que pela graça sois salvos, mas também diz que é mediante a fé. Ou seja, a graça vem mediante a fé, que você vai precisar ensinar ao seu filho a ter fé e acreditar em Deus. Diante de Deus e dos homens, o seu filho precisa crescer, dando um bom testemunho às pessoas que estão à sua volta. O seu filho vai precisar entender que ele é uma referência para as pessoas, e não as pessoas, e não o mundo é uma referência para ele, mas sempre dizendo: essa criança que hoje está no seu colo, pequenininho, ela precisa ser instruída, conforme diz Deuteronômio 6. Não adianta apenas nós falarmos o que deve ser, precisamos agir. Não precisamos apenas não conhecer, conhecer o que se deve fazer, mas fazer o que é preciso ser feito.